A capitã Sofia, policial exemplar e uma das poucas mulheres em um esquadrão especial, passa por uma situação de humilhação quando uma operação de resgate de reféns termina em tragédia. Seus superiores a culpam pelo fracasso e ela é transferida para um posto administrativo, o que a afasta das missões que sempre amou. Além do preconceito e do machismo que enfrenta no departamento, ela precisa lidar com as acusações de negligência e a sensação de fracasso pessoal. Motivada por seu desejo de restaurar a honra e provar suas habilidades, Sofia começa a investigar por conta própria o que realmente aconteceu na operação. Ela descobre que havia informações manipuladas e expõe uma rede de corrupção dentro da própria polícia. Sofia sempre soubera que ser mulher em uma força policial majoritariamente masculina não seria fácil. Desde o dia em que entrou para a polícia, aos 22 anos, a desconfiança de alguns colegas tinha sido palpável. Mas ela nunca se deixou abater. Cada conquista, cada medalha, cada promoção, ela a conquistou com suor e dedicação. A capitã Sofia não era apenas uma oficial, ela era um símbolo de competência e resiliência em um mundo onde as mulheres eram muitas vezes vistas como um peso a ser carregado. Na manhã de sexta-feira, uma notícia urgente chegou ao seu ouvido. O chefe de operações, Coronel Almeida, convocava uma reunião para uma missão de alto risco. A tensão nos corredores da delegacia era visível, como se todos soubessem que algo grande estava prestes a acontecer. Sofia ajustou o uniforme, ajeitou o cabelo curto e, com um olhar focado, entrou na sala de operações. O clima estava carregado de ansiedade. Estamos lidando com uma situação crítica no centro da cidade, começou Almeida, apontando para o mapa que estava projetado na parede. Reféns em um edifício. Os sequestradores estão fortemente armados e não hesitarão em fazer vítimas. Precisamos de um comando forte para liderar essa operação. Os olhos de todos se voltaram para Sofia, como se ela já fosse a escolha natural. A capitã sabia disso. Havia sido ela quem, nas últimas missões, demonstrou um comportamento impecável sob pressão. Era a única mulher do esquadrão de elite e sua liderança era indiscutível. Mesmo os oficiais mais veteranos a respeitavam, e isso não era fácil de conquistar em um ambiente tão tradicional e masculinizado. Sofia tomou a palavra com firmeza. Vamos trabalhar com precisão. Cada movimento será calculado. Precisamos garantir que todos saiam vivos. E, acima de tudo, não podemos hesitar. A operação estava pronta para ser colocada em ação. O plano era simples, mas audacioso. Sofia lideraria a equipe de resgate com seu grupo de elite, enquanto os outros membros da força policial estariam posicionados para cercar o local e garantir que nenhuma rota de fuga fosse possível para os criminosos. Antes de sair para o campo, a capitã se encontrou com alguns membros da equipe. O sargento Gomes, um homem de meia idade e de aparência robusta, estava ao seu lado. Ele era um dos mais experientes da equipe, mas também o mais cético em relação à liderança feminina. Sofia sabia que ele a observava com um olhar crítico, talvez questionando sua capacidade de lidar com a pressão de comandar uma missão de tamanha magnitude. "Tudo certo, Gomes?" perguntou ela, tentando disfarçar a tensão em sua voz. "Sim, capitã, tudo certo. Mas você sabe, a missão vai ser difícil. Esses caras não brincam", respondeu ele, sua voz grave, cheia de um tom de desconfiança não completamente escondido. Sofia sabia o que ele queria dizer. Ela já sentira a dúvida de Gomes e de outros colegas nos últimos anos, mas ela também sabia que sua liderança falaria mais alto do que qualquer preconceito. Ela acreditava no que estava fazendo e sua confiança era a base de tudo. Sem isso, não haveria missão possível. Enquanto a equipe se preparava para a ação, Sofia sentiu uma pontada de ansiedade. Não era medo, ela não temia nada, mas sabia que os riscos eram imensos. Uma falha poderia custar vidas e essa responsabilidade a pressionava de maneira pesada.
Ela olhou para seus homens, para a equipe que ela treinou, e fez uma promessa silenciosa a si mesma. Faria tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir o sucesso daquela missão. Com os nervos no lugar e a mente centrada, a capitã Sofia liderou sua equipe até o local do resgate. O centro da cidade estava envolto em um silêncio tenso, como se todos estivessem esperando pela explosão iminente. Os reféns, a vida deles, dependiam dela. Ela não podia falhar. A operação seria realizada com rapidez e precisão. Cada membro da equipe tinha uma função específica. Sofia, no comando, seria responsável pela entrada principal, enquanto Gomes e outros oficiais cuidariam da segurança dos arredores. Era uma estratégia sólida, mas qualquer erro poderia ser fatal. Ela olhou para o relógio. O tempo estava correndo. A tensão da operação era palpável. Sofia, como uma comandante experiente, sabia que cada segundo contava. O plano estava em andamento, cada movimento calculado com precisão. Mas o que ninguém previu foi a reviravolta inesperada que ocorreria. Durante o avanço, um erro de comunicação entre as equipes fez com que a operação fosse comprometida. Uma falha nos equipamentos de rádio causou uma confusão crítica entre os oficiais, o que resultou na morte de um dos criminosos de forma abrupta e, mais importante, sem que os reféns fossem resgatados. Sofia não conseguiu esconder a frustração que se apoderou dela ao ouvir o disparo. Em um instante, todo o planejamento parecia ter se desfeito. Sua mente corria a 1000 por hora, tentando entender onde o erro ocorreu, tentando reverter a situação. Mas já era tarde demais. O resgate foi mal sucedido. O pior de tudo foi a morte do criminoso, que, segundo a teoria inicial, poderia ser negociado para obter a liberação dos reféns. De volta à delegacia, a atmosfera era densa. A missão de Sofia havia terminado em fracasso e o peso do erro parecia esmagá-la. Na sala de reuniões, os superiores não estavam dispostos a entender as complicações. O coronel Almeida, que sempre a elogiara por sua determinação, agora olhava para ela com desconfiança. "Capitã Sofia", começou ele com a voz cortante, "você falhou em cumprir o objetivo desta missão. A operação não deveria ter terminado dessa forma. A morte do criminoso não estava no plano, e os reféns continuam sob risco. Você comprometeu toda a equipe." As palavras de Almeida ressoaram como um golpe cruel no estômago de Sofia. Ela sabia que a culpa não era inteiramente sua. Havia muitas variáveis que não podiam ser controladas, mas a pressão para assumir a responsabilidade parecia ser inevitável. O resto da equipe, especialmente os oficiais mais antigos, olhava de maneira silenciosa, como se estivessem aguardando um sinal de fraqueza dela, talvez desejando que ela caísse. "Eu assumo a responsabilidade, coronel", respondeu Sofia, tentando manter a calma. Sua voz era firme, mas por dentro, um turbilhão de emoções a dominava. "Farei tudo o que for necessário para corrigir isso." Mas não eram suas palavras que importavam. O fracasso não era apenas estratégico, era pessoal. E a humilhação se espalhou rapidamente pelos corredores da delegacia. O que antes era respeito e admiração por sua liderança, agora se transformava em murmúrios e olhares de condenação. A mídia, como sempre, fez questão de amplificar cada erro cometido. "Falha de liderança" era o título do dia nos jornais. "Capitã que não soube comandar" estampava as manchetes. Nos dias seguintes, o clima na delegacia foi insuportável. Sofia foi afastada da operação de resgate e, em vez disso, foi colocada em um cargo administrativo temporário, longe das ruas. Não era uma punição direta, mas todos sabiam que aquilo significava algo muito mais profundo. Uma mancha em sua carreira, uma marca que talvez fosse difícil de apagar. O desconforto de ser tratada como uma outsider no seu próprio departamento era algo que Sofia nunca imaginara enfrentar.
Nos corredores, ouviu os sussurros de colegas, alguns até debochando de sua queda. O respeito que ela conquistara ao longo dos anos se desfez como areia entre os dedos. Não havia mais confiança nela. Ela sabia que, por mais que tentasse, seria difícil reconquistar a credibilidade perdida. Mas a pior parte era ver a atitude de alguns dos seus próprios subordinados. O sargento Gomes, o homem que havia sido seu aliado nas operações anteriores, agora parecia se afastar, como se ela fosse um fardo que ele preferia não carregar. Ele a cumprimentava de maneira fria, sem o calor que antes havia marcado sua amizade profissional. Era como se, ao falhar, ela tivesse se tornado irrelevante. Sozinha em seu escritório temporário, Sofia não conseguia conter as lágrimas. Ela se sentia traída por aqueles que ela acreditava serem seus colegas, por aqueles que ela havia liderado e confiado. Ela se perguntava o que fizera de errado, se realmente estava em seus limites ou se a pressão de ser a única mulher em uma posição de comando estava finalmente tomando seu preço. Mas algo dentro dela se recusava a ceder. Ela não estava disposta a se deixar derrotar. Não agora. Não depois de tudo o que conquistara. Apesar do peso da humilhação, ela sabia que não poderia permitir que a falha definisse seu destino. Não podia deixar que o fracasso determinasse quem ela era. A capitã Sofia olhou para a janela de seu escritório. A cidade que antes parecia vibrante, agora lhe parecia distante, como se estivesse observando de fora. Ela respirou fundo. Sabia que precisava fazer algo. O que aconteceria a seguir dependeria apenas dela. Os dias após o fracasso na missão pareciam intermináveis. Sofia estava sentada em sua mesa, revisando papéis e tomando decisões que não envolviam mais o campo de batalha. Sua mente, embora ocupada, não conseguia parar de se questionar por que aquilo havia acontecido, o que ela poderia ter feito diferente. A dor da humilhação, misturada com a sensação de perda, era um peso que ela carregava todos os dias. O tempo passou lentamente e o ambiente na delegacia se tornou ainda mais gélido. As conversas em volta dela não eram mais as mesmas. As piadas, os olhares indiferentes e até mesmo a forma como alguns oficiais pareciam evitá-la faziam com que cada dia fosse um lembrete constante de sua falha. Ela sentia como se tivesse se tornado uma sombra do que foi um dia, uma líder respeitada que agora era vista com desdém. Foi quando algo inesperado aconteceu. O coronel Almeida, que até então havia se mantido distante, solicitou uma reunião com ela. Sofia entrou na sala de reuniões com um misto de curiosidade e apreensão. O ambiente que anteriormente a havia pressionado agora parecia mais tranquilo, mas a ansiedade ainda pulsava em suas veias. Almeida estava de pé, olhando para ela com uma expressão séria, mas havia algo mais naquele olhar. Uma espécie de compreensão que ela não soubera identificar. Capitã, temos uma nova situação, algo que não esperávamos, começou ele, com uma suavidade que era rara em sua postura habitual. Sofia ficou em silêncio, aguardando a continuação. Recebemos informações de um novo grupo de criminosos operando na cidade. Um grupo extremamente violento, e nós acreditamos que há a possibilidade de eles estarem ligados ao incidente que ocorreu no centro. Almeida fez uma pausa, deixando a gravidade das palavras fluir. Precisamos de você novamente, Sofia. Esta missão pode ser sua chance de redimir-se. Aquelas palavras não foram fáceis de engolir. Ela sabia que seria colocada novamente sob pressão, e o medo de falhar mais uma vez se apoderava dela. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela se acendeu. Não era apenas a chance de corrigir seus erros. Era a oportunidade de provar a si mesma que ela ainda tinha a capacidade de liderar, a chance de fazer a diferença e, quem sabe, reconquistar o respeito perdido. Eu aceito a missão, coronel, disse ela,
com a voz firme, como um reflexo da sua determinação interna. A missão, como esperado, era de alto risco. O grupo criminoso, identificado como os Falcões, era conhecido por sua brutalidade e por suas táticas implacáveis. Eles não hesitavam em matar ou sequestrar quem fosse necessário para alcançar seus objetivos. A investigação indicava que eles estavam se escondendo em um armazém abandonado no centro da cidade, uma área de difícil acesso e altamente vigiada. Sofia sabia que essa missão exigiria mais do que habilidades táticas. Ela precisaria demonstrar sua coragem diante da adversidade. Ela reuniu sua equipe de elite novamente, composta por oficiais treinados, muitos dos quais tinham assistido sua queda na missão anterior. Ela sentia o peso daqueles olhares, mas também sabia que agora tinha a oportunidade de mostrar que estava pronta para liderar novamente. Durante os preparativos, Sofia passou horas estudando o terreno, os relatórios de inteligência e conversando com sua equipe. Sargento Gomes, que agora parecia mais hesitante do que nunca, foi um dos últimos a chegar. Ele a cumprimentou com um simples aceno de cabeça, sem as palavras amigáveis que costumavam trocar antes. Mas Sofia não tinha tempo para se preocupar com isso. Ela precisava focar na missão. Vamos agir com precisão. Não podemos nos dar ao luxo de errar novamente, disse ela com uma postura firme. Todos sabem o que está em jogo. Eu confio em cada um de vocês. Estamos juntos nisso. Sofia sentiu uma leve tensão no ar. Era quase como se a missão fosse a última oportunidade dela, não apenas para limpar sua honra, mas para recuperar a confiança de sua equipe e, o mais importante, confiar em si mesma novamente. A operação foi cuidadosamente planejada. Sofia lideraria a equipe pelo acesso secundário ao armazém, enquanto outros membros da força ficariam responsáveis por cercar o perímetro e garantir que ninguém escapasse. Ao se aproximar do local, o coração de Sofia batia forte, mas ela não se permitiu ceder ao medo. A imagem de falhar novamente não a perseguia mais. Ela havia aprendido que não podia viver à sombra de seu fracasso, mas sim encará-lo como uma lição. Com cada passo em direção ao armazém, a tensão aumentava. Mas a capitã sabia que ela estava pronta para enfrentar a situação de frente. O fracasso que a havia marcado agora se transformava em combustível, algo que a impulsionava a seguir em frente. Ela respirou fundo e fez sinal para a equipe. A operação estava prestes a começar. O que acontecesse a seguir dependeria da habilidade, coragem e determinação de todos, especialmente dela. A noite estava silenciosa, mas o ar ao redor do armazém vibrava com uma tensão palpável. Sofia avançou com a equipe, cada passo dado com cautela, seu foco total no objetivo. Ela sabia que qualquer que fosse o desenrolar dos próximos minutos, não poderia falhar. Não dessa vez. O armazém parecia deserto por fora, mas Sofia sabia que não podia subestimar a presença de os Falcões. Dentro da estrutura, o perigo estava escondido em cada sombra. Ela sinalizou para os homens à sua frente, indicando a entrada lateral. A equipe avançou em formação. Todos estavam prontos para o pior. Com uma agilidade surpreendente, Sofia abriu a porta de metal e os primeiros membros da equipe adentraram. O eco dos seus passos ressoou pelo espaço vazio, quebrando o silêncio da noite. A sensação de claustrofobia estava no ar, mas Sofia não podia hesitar. A missão estava em andamento e o objetivo era claro. A operação parecia estar indo conforme o planejado, até que um som repentino cortou a quietude, o disparo de uma arma. O fogo cruzado iniciou instantaneamente. A equipe foi tomada de surpresa, mas Sofia, como uma líder experiente, rapidamente ordenou a movimentação. Cobrindo a entrada principal, flanqueando pela esquerda, ela gritou, sua voz cortando o caos.
A precisão de sua ordem fez com que a equipe se reagruasse rapidamente. O combate se intensificou. Sofia se movia com rapidez e precisão, liderando seus homens como sempre fizera. Mas ao virar uma esquina, ela se deparou com um dos membros do grupo, os Falcões, um homem de rosto marcado, que parecia não hesitar em atirar para matar. Sofia não teve tempo para pensar. Ela reagiu rapidamente, usando toda a sua experiência para desarmá-lo e imobilizá-lo com um golpe certeiro. O homem caiu no chão sem a capacidade de reagir. Os reféns estavam sendo mantidos em um cômodo no fundo do armazém, e Sofia sabia que sua prioridade era resgatá-los o mais rápido possível. A luta continuava. E a adrenalina impulsionava cada movimento. Ela sabia que se falhasse novamente, sua chance de redenção se perderia para sempre. Com a operação em andamento, o time se aproximava do local onde os reféns estavam mantidos. A pressão era insuportável, mas a capitã sabia que não podia parar. Quando chegaram à porta, ela fez sinal para que um dos oficiais arrombasse. Em um movimento rápido, a porta foi derrubada, revelando um ambiente de pavor. No centro da sala, os reféns estavam amarrados, visivelmente abalados. O medo nos olhos deles era claro, mas, ao ver Sofia e sua equipe, uma onda de alívio começou a se espalhar. Eles estavam sendo libertados. Com calma e precisão, os oficiais começaram a desatar os cordões que prendiam as mãos dos reféns. Sofia se aproximou de uma mulher, que parecia ser a líder do grupo, e ofereceu-lhe um sorriso seguro. Vocês estão a salvo agora. A mulher a olhou, com lágrimas nos olhos, mas a gratidão estampada no rosto. Sofia a ajudou a se levantar e indicou para a saída. O resgate estava completo. No entanto, no momento em que a equipe estava saindo do armazém, uma última surpresa a aguardava. Mais membros de Os Falcões apareceram do fundo, armados e prontos para lutar. A última parte da missão seria a mais difícil. Sofia sabia que, mais uma vez, a batalha não seria vencida sem sacrifícios. Ela avançou para o centro, protegendo os reféns com o corpo. A luta final foi intensa, mas sua equipe estava mais coordenada agora, mais focada. Quando o último dos criminosos foi neutralizado, o som do tiroteio cessou e o silêncio voltou a tomar conta do armazém. O estrondo das batalhas tinha dado lugar a um silêncio absoluto, quebrado apenas pelos sons ofegantes dos oficiais. Sofia olhou para a equipe, suada e exausta, mas com o coração aliviado. Eles haviam conseguido. A missão foi um sucesso e os reféns estavam salvos. Pela primeira vez, desde a falha na missão anterior, Sofia sentiu o peso da humilhação começar a se dissipar. De volta à delegacia, o coronel Almeida a aguardava com um olhar que Sofia mal reconhecia. Havia uma leve expressão de respeito em seu rosto, algo que ela não tinha visto antes. Você fez o que ninguém mais poderia, Sofia. A operação foi um sucesso. Não só isso. Você conseguiu salvar vidas. Isso é o que importa. As palavras de Almeida foram como um bálsamo para suas feridas. Ele sabia que a missão não tinha sido fácil, que ela não estava livre de falhas, mas ele reconhecia o esforço e a coragem que ela tinha demonstrado. Sofia sentiu uma onda de gratidão se espalhar por seu corpo. Ela não havia apenas recuperado a confiança da equipe, mas também a sua própria confiança. Mais importante ainda, ela havia provado para si mesma que poderia se reerguer, mesmo após a maior falha de sua carreira. Ainda suja de suor e com a adrenalina começando a diminuir, Sofia finalmente sorriu. Ela havia superado o desafio. O caminho para a redenção não foi fácil, mas ela sabia que havia feito o que deveria. Era hora de seguir em frente, mais forte do que nunca. O alívio da missão bem-sucedida ainda estava fresco em Sofia, mas à medida que os dias passavam, ela sabia que a verdadeira batalha não havia terminado. A redenção que ela tanto buscara não viria apenas através de um único sucesso. Era preciso mais.
O peso da vitória parecia ser cada vez mais difícil de carregar, como se a cada passo dado, novas responsabilidades surgissem para ela. A delegacia estava em um clima tenso. Embora Sofia tivesse recebido elogios pela operação, ela sentia que o respeito conquistado ainda estava por um fio. Cada movimento que ela fazia era observado. Cada palavra que ela dizia parecia ser analisada. O pior de tudo era que ela sabia que, por mais que tivesse resgatado vidas e neutralizado uma ameaça, o que as pessoas realmente esperavam dela agora era algo além da competência técnica. Eles esperavam confiança, estabilidade e liderança, qualidades que ela sabia que ainda estava tentando recuperar. Mas naquele momento, no escritório vazio, enquanto refletia sobre o que acabara de conquistar, algo se acendeu dentro dela. A missão tinha sido sua chance de superar a vergonha do passado, mas também se tornou o primeiro passo em uma jornada mais longa de transformação. Ela não sabia ao certo o que o futuro lhe reservaria, mas sentia que o processo de recuperação estava apenas começando. Sofia passou a investir mais tempo nos treinamentos de sua equipe. Ela não queria apenas estar pronta para liderar, queria que sua equipe se sentisse motivada a seguir sua liderança. Ela sabia que sua confiança estava sendo construída não apenas por seus sucessos, mas pela maneira como enfrentava os desafios junto aos outros. Eles não precisavam de uma chefe distante, mas de alguém com quem pudessem contar em cada momento de adversidade. Isso era algo que ela não conseguira mostrar antes, mas que agora estava se tornando claro para ela. Num desses dias, ela convocou uma reunião com seus subordinados para discutir novos protocolos e estratégias. Mas antes de começar, ela sentiu que era importante dar um passo atrás e ser mais aberta com eles. Sabia que sua falha anterior havia causado desconfiança, e agora queria reconstruir essa relação, mostrar que ela estava disposta a crescer com eles. Eu sei que muitos de vocês têm dúvidas sobre minha liderança depois da missão falhada, e isso é algo com o qual tenho que viver, começou ela, olhando nos olhos de cada um deles. Mas o que eu aprendi é que não há redenção sem luta, sem olhar para nossos erros e crescer com eles. Eu cometi um erro, mas agora sou mais forte, e eu preciso que vocês saibam que podem contar comigo, assim como eu conto com vocês. Houve um silêncio por um momento, mas então Sargento Gomes foi o primeiro a quebrá-lo, sua voz grave e sincera. Capitã, nós sabemos. Você provou que está mais forte. Estamos com você. O apoio deles foi como uma onda de energia que a impulsionou para frente. Sofia percebeu que a confiança era algo que se reconquistava, mas também algo que, com o tempo, ela passaria a conquistar dentro de si mesma. Não mais tentando ser perfeita, mas sendo autêntica, vulnerável e disposta a aprender. Com o time agora mais unido, ela se sentiu mais preparada para os desafios futuros. No entanto, a tranquilidade não duraria muito. Os dias seguintes trouxeram uma nova onda de tensão. Uma nova ameaça se aproximava, desta vez com uma intensidade ainda maior. Sofia sabia que a pressão seria imensa, mas ao contrário da primeira missão, ela não temia mais o fracasso. Estava pronta para lutar não apenas pelo bem de sua equipe, mas pela sua própria redenção pessoal. Naquela noite, antes de ir para a cama, Sofia se olhou no espelho com um olhar mais suave. A mulher que ela via ali, agora, era mais forte, mais focada, mais humana. Uma mulher que sabia que a verdadeira vitória não estava em evitar os erros, mas em aprender com eles e seguir em frente, mais forte e mais resiliente do que nunca. Os dias começaram a se arrastar, como se o tempo tivesse desacelerado, mas Sofia sabia que essa sensação de calma era temporária. Ela passava mais tempo revisando relatórios, coordenando com outras unidades e preparando sua equipe para possíveis novas missões.
Mas por mais que tentasse se concentrar no cotidiano da delegacia, o pressentimento de uma nova ameaça pairava no ar. Naquela manhã, um relatório urgente chegou sobre o aumento das atividades de tráfico na cidade. Sofia sabia que isso não era uma simples operação de rotina. O tráfico estava se intensificando e havia indícios de uma ligação com um cartel maior, algo que poderia colocar tudo o que ela já havia conquistado em risco. A tensão no ar era palpável. Ela convocou sua equipe para uma reunião, sabendo que o peso de suas palavras e decisões seria ainda mais forte desta vez. Não se tratava mais de apenas cumprir uma missão ou salvar vidas. Agora, o que estava em jogo era a própria estabilidade de sua equipe e o futuro da cidade. Temos informações de que um novo grupo de traficantes está se estabelecendo em nossa área de operação. Não estamos lidando apenas com traficantes de rua, mas com uma rede organizada que está se expandindo. Precisamos agir rápido e com precisão. Não podemos nos dar ao luxo de falhar, disse Sofia, o olhar firme. Sua voz ecoava com a autoridade que ela vinha construindo desde o início da missão anterior. Ela observou os rostos de seus homens. Sabia que estavam dispostos a tudo, mas também sabia que o desafio que se aproximava era maior do que qualquer coisa que tivessem enfrentado antes. O olhar determinado de cada um deles a fez sentir um leve sorriso surgir nos seus lábios. Eles estavam prontos. Mas a dúvida, como uma sombra, ainda estava em sua mente. Esta será a missão mais difícil que já enfrentamos. Não se trata apenas de desmantelar uma rede criminosa, mas de enfrentar um inimigo que não vai hesitar em nos atacar. E mais importante, temos que ter cuidado com os civis. Nosso foco é agir com precisão, sem colocar mais vidas em risco, completou Sofia. Ao longo das horas que se seguiram, Sofia e sua equipe se prepararam minuciosamente. A atenção estava em todos os detalhes. Cada movimento foi planejado com a mesma atenção obsessiva aos detalhes que ela havia aplicado à sua recuperação pessoal. Mas havia algo diferente no ar. Ela sentia que, ao preparar sua equipe, também estava se preparando para o maior teste de sua vida. Não só como líder, mas como ser humano. Enquanto se dirigiam para o local da operação, o nervosismo estava presente, mas não era o mesmo que a consumira no passado. Agora, ela sentia a energia da responsabilidade, mas também uma confiança tranquila. O peso de ser líder não a esmagava mais. Ela agora o carregava com determinação. A operação começou à noite, quando o movimento na área estava mais intenso. Sofia e sua equipe infiltraram-se no terreno adversário com uma precisão impressionante. O clima estava pesado, as luzes piscavam nas ruas desertas, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer dominava o ambiente. Naquele momento, enquanto ela avançava silenciosamente pela área, um telefonema de última hora chegou. Era o Coronel Almeida. Sofia, você tem uma escolha a fazer. Recebemos informações de que o inimigo está mais perto do que imaginávamos. Se você continuar com a operação agora, você colocará sua equipe em risco. Você precisa decidir se vale a pena. A voz de Almeida soou fria, mas havia uma preocupação por trás. Sofia sabia que ele estava apenas tentando protegê-los, mas algo dentro dela se recusava a retroceder. O medo que ela sentia no fundo da alma não era o medo da morte, mas o medo de falhar novamente, de deixar sua equipe para trás, de deixar aqueles que contavam com ela. Ela olhou para sua equipe, os rostos endurecidos pela tensão. Eles estavam com ela até o fim. Nós seguimos com a missão, não vamos desistir. Estamos em isso juntos, disse Sofia, com a firmeza que ela própria ainda estava começando a acreditar. A decisão estava tomada. A operação continuaria. À medida que se aproximavam do local, o som de tiros começou a romper a quietude da noite. Sofia fez sinal para que seus homens se preparassem. Não havia mais tempo para hesitação.
Eles estavam prestes a enfrentar um inimigo invisível, mas ela sabia que estavam prontos para a batalha. Fiquem atentos. Não sabemos o que esperar, mas temos que ser rápidos e coordenados, ela gritou, sua voz cortando a tensão do ar. O tiroteio começou. O som das balas ecoava pelas ruas, mas desta vez, Sofia não sentiu o medo paralisante que a consumira antes. O coração dela batia forte, mas ela se manteve calma, a mente focada. Ela sabia que não havia retorno. Era agora ou nunca. O time avançava como uma unidade bem treinada, com a liderança de Sofia à frente. Ela dava ordens claras, precisas. E quando o perigo mais próximo chegou, ela agiu de forma decisiva, neutralizando a ameaça com uma rapidez impressionante. À medida que avançavam, a operação se desdobrava com um ritmo cada vez mais frenético. A cada passo, mais vidas estavam sendo salvas, mas também mais vidas estavam em risco. Sofia não podia se dar ao luxo de pensar no que poderia acontecer se falhasse. Ela precisava confiar em sua equipe e confiar em si mesma. Quando a batalha finalmente cessou, as luzes das viaturas policiais refletiam no asfalto molhado. O cenário estava tingido de vermelho e azul. O silêncio parecia ainda mais pesado agora. Mas, ao olhar ao redor, Sofia sabia que, apesar dos altos custos, tinham sido vitoriosos. Mais uma vez, ela havia liderado sua equipe à vitória.